Olá, todo mundo. Mais uma sexta-feira aqui com vocês. Bem-vindo ao programa O Filho da Manicure. Mais uma sexta-feira incrível, com uma convidada incrível. Hoje eu vou fazer uma apresentação diferente, porque ela é tão especial, não que os outros não sejam, que passaram por aqui, mas ela é tão especial, tão incrível. Ela só tem 24 anos, dona e proprietária de uma agência de marketing. Vou deixar ela se apresentar, fazer um mistériozinho. Hoje a nossa convidada solicitou um bolo de chocolate. Para quem não sabe, Boloteca, patrocinadora desse programa, tá sempre aqui com a gente. O bolo que ela pediu, o bolo que ela solicitou. Então, muito bem-vindos, obrigado pela sua audiência. Hoje eu converso com Letícia Cibes. Letícia, muito obrigado por você ter vindo. Te descobri de uma maneira assim incrível. Tenho muito para falar de você, que eu te estudei muito, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque eu nunca fiz isso, mas eu queria muito, muito, muito que você falasse, se apresentasse um pouquinho mesmo. Legal. Tá? Boa, obrigada, gente, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Como você disse, eu tenho 24 anos, eu quase nunca falo a minha idade, porque eu acho que entrega um pouco as coisas, mas eu tenho 24 anos, eu sou cofundadora e diretora de operações da Matraca Marketing, que é a minha empresa de marketing. A gente tem aí algum tempinho já de Matraca, mas eu já estava trabalhando com marketing há bastante tempo, então eu já tenho mais ou menos agora deve ser uns 7 anos mais ou menos de marketing que eu estava trabalhando. Eu sou jornalista de formação, mas eu sou especialista em marketing pelo MBA da USP, porque apesar de ter feito jornalismo, desde o meu primeiro ano de faculdade foi pro marketing, assim, eu comecei a trabalhar com isso. Então, é isso, assim, trabalhei um pouquinho com cinema, né, em set, então já fui, enfim, assistente de arte, assistente de figurino, assistente do que tinha pra fazer em set, porque eu gostava muito. E acabei juntando esses dois mundos, então vim muito com isso do tipo, trabalho com marketing há muitos anos, tô vendo que as obras não estão sendo bem divulgadas, vou juntar tudo isso numa coisa só, e daí nasceu a Matraca Marketing, que é com quem a gente trabalha hoje. É colega de profissão, né? Sim. Eu sou aluno de jornalismo, aí caminhando para formação. Para quem não sabe, a Letícia, ela desenvolveu um esquema, posso dizer assim, um esquema de divulgação de um curta-metragem brasileiro independente, com baixo orçamento. Sim. Vale a gente trazer isso, porque o cinema nacional, né, muitas das vezes, ele oscila dentro desse campo, dentro desse mercado financeiro. Ele foi selecionado em mais de 20 festivais, teve 3 prêmios, foi semifinalista do Cannes Indie Short Award, gente. Vamos torcer pra ganhar. Então, a gente tem um curta-metragem. É sempre bom frisar que é um curta-metragem, porque para quem... Vou deixar ela explicar sobre isso também, não quero interromper o raciocínio, mas olha onde nós chegamos, através do marketing. Que as pessoas, às vezes, sempre falam assim, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer do meu jeito. A gente que está inserido dentro desse contexto, a gente ouve muito isso dos nossos colegas, enquanto, na verdade, a gente precisa de bons profissionais para desenvolver, para que faça essa ponte até lugares tão incríveis como esse. Você poderia falar um pouquinho desse projeto, como foi, como surgiu, como você desenhou? Sim, legal. Esse curta se chama Temporada de Caça, né? Ele é um curta-metragem de terror folclórico. Então, era muito, muito legal, assim, porque trazia muitos elementos brasileiros na narrativa. Foi o nosso MVP na empresa, então significa que foi o nosso mínimo produto viável, né? Foi ali o primeiro cliente que a gente fez acontecer pra gente testar a solução. E foi muito legal porque, como você falou, é de baixo orçamento. No cinema é muito comum que as coisas sejam de baixo orçamento. Até longa-metragem, às vezes a gente vê algum longa rolando. O orçamento é maior do que o de um curta, mas ainda é muito limitado no mercado brasileiro. É incomparável com outros mercados, tipo Estados Unidos, que já leva o cinema como um mercado por si só, né? Os filmes são como produtos. Então, era um curta-metragem de baixo orçamento brasileiro que tinha uma ambição muito grande de chegar em outros lugares, e a Matraca estava nascendo na mesma época com a mesma ambição. Então, isso casou muito legal, assim, foi muito, muito bacana que a gente tenha entrado nesse projeto. O Temporada de Caça, ele teve a sua trajetória em festivais, então... como você falou, né? Já passou em mais de 20 festivais, ganhou 3 prêmios, mas a gente entrou muito com esse objetivo de potencializar esse alcance. Então, um problema que a gente tem hoje dentro do mercado de cinema brasileiro é que a gente faz muitos filmes, a gente tem muitos filmes sendo feitos, mas a nossa parcela de mercado, a nossa fatia de mercado para o cinema brasileiro é muito pequena.
Assim, incomparavelmente, muito pequena. E a gente faz filmes muito bons aqui no Brasil. A qualidade, assim, é altíssima, mas a gente não consegue chegar nas pessoas certas. Então, por isso que vem muito essa necessidade de usar o marketing, né? A gente até usa um dado que das 114 milhões de pessoas que foram ao cinema aqui no Brasil, né, em 2023, só 3% foram para assistir filmes brasileiros. Nossa. Então, a gente tem uma produção muito grande de filmes e tá tendo um público muito baixo. Então, quando esse curta-metragem chegou pra gente, curta-metragem, gente, não vai pro circuito exibidor tradicional. É muito difícil ir, Até anotei essa informação. É muito difícil, e é muito difícil você ver um curta-metragem passando no Cinemark, assim, né? Passando num cinema de shopping. Então, a gente veio com essa ambição muito grande, e a gente traçou essa estratégia vendendo esse filme como um filme grande. Ninguém precisava saber que era um filme de baixo orçamento. A gente vendeu como um filme grande, a gente posicionou como um filme grande. Então, a gente fez ali uma estratégia de redes sociais muito robusta, né? Com um plano de ações bem estratégico, tanto pro diretor quanto pro filme. A gente se aproveitou muito da narrativa, do contexto do filme para criar essa imersão, porque era um filme de terror. E terror, assim, gente, esse é outro dado. Terror é o gênero mais fácil de você fazer um filme, porque com certeza ele vai dar certo, sabe? Sim, É muito sim. difícil um filme de terror dar errado, porque as pessoas gostam muito de consumir filme de terror. Tem até uma galera que fala, né, que é melhor você fazer um filme de terror ruim do que um filme de drama bom. Porque o filme de terror ruim, com certeza, vai vender. Sim. Então, a Sim. gente tem muito isso de mercado, assim. Na Matraca, a gente valoriza muito essa análise de dados. E quando esse filme chegou pra gente, a gente, além de ter feito toda essa estratégia, né, de social media, que era muito importante ser feita para ter esse planejamento estratégico, a gente também teve a ideia de fazer outros tipos de ações. Então, a gente fez uma campanha de crowdfunding, que não é uma coisa muito comum dentro do cinema. Sim. A gente se inspirou muito em uma galera que a gente já estava seguindo há muito tempo, tipo Jovem Nerd. Então, a gente via as campanhas de crowdfunding que eles faziam e a gente se inspirou nisso para poder usar no nosso filme também. E, de novo, sem mostrar que a gente era um curta-metragem de baixo orçamento, se posicionando como grande. A gente também fez uma estratégia de seeding, que é o que a gente chama de envio de press kit, né? Então, a gente enviou press kit para alguns profissionais que estiveram participando, assim, de alguma forma, que ajudaram com equipamentos, ou então parceiros mais estratégicos, porque o mercado de cinema hoje, aqui em São Paulo, ele é muito quente, assim, ele é muito aquecido, mas ele ainda é muito concentrado. Então, se você é um novo produtor, é muito difícil você conseguir furar essa bolha e chegar nessas pessoas. E a gente usou essa estratégia de seeding para esse caminho. Uma coisa legal também é que o Chico Buarque cedeu, né, o direito da música dele pro filme. Normalmente você tem que pagar o licenciamento da música. Mas para esse filme ele cedeu o uso. Então a Ação Livre cedeu aí que a gente pudesse usar. E a gente até enviou também um press kit pro Chico Buarque. Então foi super legal essa ação que a gente fez. Muito redondo. Sim, muito redondo. E a gente fecha toda essa estratégia com um evento de pré-lançamento. Que, gente, isso é novidade no mundo de curta-metragem. É muito difícil um curta-metragem ter um pré-lançamento de um filme. Porque curta, é pequenininho, né? Então as pessoas não gastam muito tempo pensando nesse tipo de evento. Mas a gente já tinha seguido um caminho ali, construindo uma comunidade, que fez muito sentido no final a gente ter um evento pra poder meio que coroar essa estratégia, sabe? Sim. Então, ali no final das contas, a gente fez um evento de pré-lançamento, a gente fez no Reag Belas Artes, aqui em São Paulo, ali na Paulista. Eu vi. Então, foi super legal, assim, as pessoas estavam muito envolvidas. A gente se preocupou muito em fazer uma imersão, né, porque era um filme de terror. Então, era importante que as pessoas se sentissem ali dentro do universo do filme. A gente teve venda de produtos licenciados também dentro desse evento. Então, em menos de uma hora, assim, a gente vendeu todo o estoque que a gente tinha. As pessoas estavam sentindo muito parte do filme, sabe? Sim. Então, fazia sentido para elas que elas comprassem ali uma ecobag, uma caneca, uma camiseta. Então, a gente conseguiu, de forma bem inovadora, assim, monetizar um curta-metragem que, normalmente, só dá prejuízo. Normalmente, você faz curta-metragem para ter um portfólio, ou para talvez tentar vender ele, né? Exatamente. O produtor faz muito isso. E a gente conseguiu, nesse caso, fazer com que ele tivesse um retorno financeiro, o que foi uma grande inovação para o mercado. Sim, exato. Eu tava vendo, tava acompanhando, como eu falei, né? Eu sempre estudo participante. Vale ressaltar também que isso que a Letícia faz, esse universo todo, majoritariamente é predominante por homem. Por isso que eu deixei você se apresentar, eu acho muito importante trazer que mulher é capaz. Todo mundo aqui, a minha audiência, sabe que eu sou fã das mulheres, sou criado por uma casa de mulheres. Então, ver essa potência, isso é muito importante. E outra coisa, essa ponte que vocês fizeram pro sucesso, isso foi um sucesso. Parabéns por isso, você e sua equipe. Obrigada. Quando eu quis trazer você pra cá, eu falei assim, cara, a gente não vê isso
nenhuma mulher fazendo. E com 24 anos, não que você seja uma menina, você já é uma mulher, mas olha o feito disso. Olha a gestão por trás disso. Olha o comprometimento. E quando a gente fala de baixo orçamento, porque realmente um curta, ele é muito, muito baixo orçamento. Letícia, eu tenho algumas perguntas para te fazer, até mesmo para a gente poder trazer mais sobre esse universo, mas uma coisa que me deixou muito impressionado com o que você falou, para quem não sabe, essa apresentação da Letícia, ele tá rodando no Instagram como um patrocínio, não é isso? Isso. Foi através desse patrocínio que eu te achei. Falas muito sábias, muito bem colocadas, você se expressa muito bem, e eu acredito que isso faz o público se sentir muito mais pertencente quando a gente tem uma pessoa que fala muito bem, que apresenta muito bem esse conteúdo. Mas vamos abrir uma lacuna aqui, um parêntese. Letícia, como que foi pensar nessa estratégia enquanto CEO de uma empresa e também enquanto telespectador? Porque eu acredito que quando a gente desenvolve algo dentro do marketing, a gente olha essas duas posições. E como que foi isso para você e seu time? Sim, pra gente é bem importante a gente ter essas duas posições e a gente se preocupa muito em não ultrapassar uma outra. Então, quando a gente pega um cliente aqui na Matraca, né, quando chega um filme pra gente tem uma etapa inicial que é muito analítica. Então, a gente não toma decisões baseadas em nada, baseada em achismo, a gente faz muita análise de dados e isso é uma etapa muito importante dentro do marketing que hoje em dia a gente não vê tanto dentro do mercado de cinema. Como eu já tinha trabalhado em outros mercados, eu fiz questão de importar ferramentas de marketing tradicionais para dentro do cinema. Então, hoje, dentro da Matraca, a gente trabalha muito com essas ferramentas que são de marketing. Com isso, a gente faz uma análise de público muito ampla no começo, assim. A gente vai muito para entender exatamente quem vai assistir aquele filme. Às vezes, não sou eu que vou assistir aquele filme. Às vezes, a Letícia, pessoa física, não é a pessoa que vai assistir aquele filme. Então, a gente entende muito a fundo, assim, qual é o público, né? A gente faz um desenho de audiência. Então, quem são as pessoas que vão querer consumir esse tipo de filme? Como a gente pode se aproveitar delas? Quais outros tipos de filmes elas também consomem. Mas a gente também tem um momento de telespectadora, né? Então, o nosso time senta, assiste o filme, fala, beleza, esse filme tá indo pra esse caminho, me trouxe essas sensações. E a gente tem que se colocar nesse lugar também, porque no final das contas, eu tô trabalhando com esse filme, mas é uma Letícia de alguma idade que vai assistir esse filme em algum lugar do Brasil. Sim. Então, a gente se coloca muito nessas duas posições, assim, claro, sem perder toda essa parte jurídica, né? De pessoa jurídica, eu digo. De você entender muito a fundo aquele filme que é teu cliente, mas também essa parte de pessoa física de você assistir o filme e trazer as sensações que ele te evocou. Sim. Porque isso vai ser muito importante no final das contas, né? Exato. Queria fazer uma outra pergunta também. Como a gente falou que majoritariamente dentro desse cenário é predominante homens, você como mulher e com essa potência que você tem, você em algum momento já foi descredibilizada ou desrespeitada dentro desse universo? Eu imagino que eu tenha sido mais descredibilizada pela minha idade. Eu acho que por eu ser muito nova e eu aparentar ser nova, eu acho que eu sou mais descredibilizada por esse motivo. Hoje em dia, graças a Deus, temos muitas mulheres aí dentro do mercado de cinema. Amém, assim, eu acho que isso tá mudando muito. A gente participou esse ano do evento que era a Expocine. E durante um painel, inclusive, foi uma pauta disso, porque era um painel que os painelistas eram 4 homens e uma mulher. E ela trouxe muito isso de, gente, como é que pode a minha plateia inteira tá formada por mulheres? Porque eram várias mulheres assistindo mesmo, eu e mais um monte. E aqui no painel, a gente ter só eu de mulher e mais 4 homens falando sobre um tema que tem várias profissionais fazendo. Então, eu acho que tá tendo uma mudança no mercado hoje em dia, pelo menos nesse sentido, né? A gente sabe que atrizes, dentro de set, assim, atrizes são muito levadas a sério, assim. A gente tem a Fernanda Torres, hoje a Fernanda Montenegro, que elas são gigantescas. Então, eu acho que elas têm muito crédito. Mas, assim, no backstage, né, assim, comandando empresa, eu acho que rola isso. E claro, além de eu ser jovem e mulher, eu tô numa posição de liderança dentro da empresa, né? Exatamente. Então, isso é complicado. Isso é difícil as pessoas entenderem que eu sou diretora de operações da empresa, eu sou cofundadora, eu tenho conhecimento de administração e eu tô administrando uma empresa, um CNPJ. Sabe o que tá fazendo. Exato. Então, às vezes rola um pitaco, assim, de, você tem que ir por esse caminho, mas eu tenho uma formação muito sólida, assim, não só em marketing, mas eu sou técnica de administração por um instituto que tem aqui em São Paulo. Eu estudei minha vida inteira sobre empreendedorismo, assim, desde os meus
11 anos. Sim. Então, eu sempre tive essa veia, assim, empreendedora. E não é de agora que eu resolvi abrir uma empresa, né? Foi uma decisão muito estruturada. E aí, esses são comentários que às vezes rolam. Sim. Eu acho muito curioso a forma como as pessoas se posicionam mediante a número de idade. Uhum. Eu não sei se isso acontece, né? Você falou que pode acontecer, possivelmente pode acontecer, porque às vezes é muito velado. Sim. Isso é muito velado, nem sempre vai ser explícito. Mas o que me chama muita atenção, nesse caso de liderança, um exemplo, você tem 24 anos e a pessoa que você precisa administrar ou gerir a equipe tem 30 a mais. Uhum. E você receber ordem de uma pessoa abaixo da sua idade é um pouco difícil. Mas, para além disso, isso é uma outra questão, eu queria também que você falasse, que você trouxesse, como é um canal sobre empreendedorismo e negócio, né, que a gente aborda muito isso, o papo tá muito legal até aqui, mas o início da Matraca, como surgiu em um todo, como você tirou a ideia da cabeça para trazer consolidou ele, trouxe para fora. Legal. Eu acho legal trazer esse dado, porque é uma coisa que a gente não fala na Matraca, assim. Foi uma coisa muito orgânica que foi acontecendo. Tanto eu quanto minha sócia somos mulheres jovens, a gente tem a mesma idade, a Carol. E a gente teve essa ideia de criar a Matraca com total outro viés. Assim, a gente era uma empresa de marketing e só. A gente não tinha um nicho, não tinha um mercado. Mas com o tempo a gente estava procurando, porque isso é uma coisa importante quando você cria uma empresa, né? Não adianta criar uma empresa sem ter demanda para aquilo que tu tá criando. Sim. E além desse ponto da demanda, é muito mais legal você criar uma empresa que você tá dentro de um nicho. Porque no nicho você vira especialista. Se você entra num âmbito muito generalista, como a gente era no começo, a Matraca é uma empresa de marketing, ponto. Eu atendo qualquer pessoa. Você não consegue muito precificar o teu serviço, você não sabe o que você vai oferecer, você não sabe para qual caminho você vai. E a gente até conversou com alguns empreendedores na época para entender qual caminho era melhor a gente seguir. E assim, a dica de todo mundo era, aposta no super nicho, vai no super nicho. Eu sei que de começo vai parecer assustador porque o mercado é pequeno, é restrito, mas é aí que vocês vão se diferenciar, é aí que vocês vão conquistar esse tipo de especialidade no negócio. Então, no começo, a Matraca nasceu muito como generalista, mas a gente foi moldando. Eu trabalhava com cinema mais em set, né, como eu falei, então eu era mais chão de fábrica, assim, eu tava Sim. ali de assistente. E eu fui notando essa necessidade, então eu cheguei pra Carol e falei, tô vendo aqui uma necessidade de mercado, talvez a gente possa apostar nisso. Mas também não foi do dia pra noite, né? A gente começou a estudar o mercado, a gente faz muita análise, assim. Eu digo que a gente é muito estratégico na tomada de decisões. Então, a gente foi muito pra entender qual é o tamanho desse mercado, né? A gente faz muito uma análise de tamanho de mercado potencial, endereçável. Então, a gente vai entendendo quem são os nossos possíveis clientes. Tem gente que quer isso? Se tem, quem são essas pessoas? A gente foi traçando toda essa análise, assim, pra entender o tamanho desse mercado. E como eu disse, a gente rodou um MVP. O do Temporada de Caça foi o primeiro porque a gente testou como cliente. Mas antes disso, a gente rodava um anúncio falando sobre a solução da Matraca com cinema, mas a gente ainda não tinha nada estruturado. Era assim, se chegar um cliente, a gente vai atender. Mas por enquanto, a gente queria entender quantas pessoas clicam nesse anúncio para entrar no nosso site. Deu, sei lá, nosso KPI, né, nosso indicador de sucesso era 100 cliques, a gente teve 1000. Então, putz, a galera tá interessada nisso, vamos ver se a gente consegue criar uma empresa nessa direção. E daí foi esse caminho mais ou menos que a gente traçou, né, sempre pautado muito em estratégia e dados, pra gente poder tomar as decisões mais assertivas, porque criar uma empresa é caro pra caramba, assim. Brasil é muito difícil. E eu até falei pra ti, né, que uma das nossas maiores dificuldades no começo é você não saber pra qual caminho você vai. Sim. Então, não existe um guia, assim, como empreender, qual caminho você deve seguir. Claro que tem metodologias, principalmente para startups, para você saber, tem até uma metodologia que eu recomendo, que é a Lean Startup, que a gente usou na Matraca no começo, que é uma metodologia que te fala exatamente isso. Testa teu produto primeiro, faz esse tipo de MVP, porque tem vários tipos. Então, é quase um passo a passo, ajuda muito. Mas também não é uma receita de bolo, não tem muito pra você exatamente. seguir. A gente teve a sorte na Matraca, a sorte não, né, porque foi por esforço nosso, mas a gente foi selecionado num programa de aceleração, que é o Vitec. Recomendo muito pra quem tá assistindo aqui, porque o Vitec, ele é um edital que abre todos os anos. Essa é a 9ª edição que a gente foi selecionado. E eles selecionam 25 empresas de empreendedores periféricos. Então, é muito legal, assim, porque as pessoas de periferia, elas conseguem ter essa chance de receber toda essa capacitação, porque tem mentoria, tem oficina, tem aporte financeiro que
putz, é importantíssimo para você criar uma empresa. E se a gente não tivesse o Vitec, se a gente tivesse que tirar do nosso bolso o nosso dinheiro para fazer, a Matraca estaria muito mais devagar do que ela tá hoje em dia, Sim. porque realmente é um programa de aceleração. Então, a gente entrou no programa em maio, acho, e a gente andou muito desde lá. Impulsiona muito, né? Muita Impulsiona muito. coisa. Não só o aporte financeiro, porque a gente já tinha o conhecimento administrativo, né? A Carol, a minha sócia, ela é formada na SPM, em administração com ênfase em marketing. Então, a gente tinha muito esse aval dela, né? Ela ajudava muito nesse sentido. Mas não só a parte orçamentária que eles dão, mas toda a capacitação profissional que eles dão é muito legal, porque tem pessoas lá que nunca tiveram contato com a administração e eles dão esse aporte, né? Eles ajudam muito que as pessoas entendam mais sobre a administração. Então, o Vitec foi um divisor de águas, assim, na história da Matraca. A gente conseguiu impulsionar muito a empresa a partir disso. E hoje em dia, a Matraca tá como tá por conta deles, assim, né? Então, isso é muito legal. Exato, é muito bacana que esse impulsionamento, como a Letícia está trazendo aqui, isso te possibilita a viabilizar o seu negócio. Você tem uma equipe que está te potencializando para você atravessar a barreira, sair da sua bolha. E sem contar também que isso é para classe desassistida. Né? Essa galera que está produzindo, porque é muito caro. Se foi o que você falou, talvez se você não tivesse esse recurso, ainda a Matraca iria acontecer, mas não nesse impulsionamento que foi, né? Então, é muito interessante, pesquisa sobre isso, né? Porque às vezes você quer algo, mas foi o que você falou, você tem dados, você pesquisa, você procura. Na nossa pré-entrevista que eu tava lendo, né, que eu te fiz algumas perguntas, que eu fui te conhecendo melhor, eu tava vendo o quanto você é cuidadosa com o seu negócio, o quanto você pesquisa de fato e você tem propriedade de fala. Olhando o seu Instagram também, eu acho que isso tem muito a ver com o seu marketing, mas como você fala, você explica, você traz ali todas as referências. Eu acredito que o seu Instagram também seja uma fonte de estudo para quem tá dentro desse nicho, porque são termos que a gente não conhece, são falas que a gente muitas das vezes não observa e eu vejo que o seu Instagram, ele é uma estratégia. Gente, tudo é uma estratégia. Absolutamente tudo é uma estratégia. Esse anúncio mesmo, que foi por onde você chegou até a gente da Matraca, né? Isso. A gente fez no meu TikTok pessoal, assim, que é uma rede social que, putz, eu já usei mais. Assim, antes de eu empreender, eu usava mais. Agora eu não tenho nem tempo pra alimentar muito ele. Mas imaginar. ele é uma rede social que ela é puramente estratégica agora, né? Tem alguns posts ali aqui que são simplesmente brincadeira. Mas tem outros que a gente faz, tipo, vamos pensar exatamente o que a pessoa quer ver. Até um próximo que eu tô pra postar é estratégico também. Esse primeiro foi uma estratégia porque as pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com empresas. Sim. Então eu postei no meu TikTok pessoal esse vídeo falando sobre a estratégia que a gente fez, ao invés de postar na da Matraca. Fazia muito mais sentido que as pessoas se relacionassem comigo, porque era meu rosto ali aparecendo, do que com uma empresa, assim, uma coisa institucional, falando assim, eu sou a Matraca, eu fiz isso, isso e aquilo. Então foi um post estratégico que viralizou no TikTok. Como a gente tava com uma estratégia de tráfego pago na mesma época, eu falei, vamos impulsionar esse vídeo, vamos jogar ele pro Instagram e ver o que dá certo. Foi o nosso vídeo que teve o melhor resultado, assim, então era um formato que já tava performando bem. E agora muitas pessoas começaram a seguir não só a Matraca, mas seguir a mim. Sim. Então eu virei quase um rosto da empresa, né? Que não era uma vontade minha no começo, mas aconteceu. Acaba sendo linkado, né? Então, e agora é muito mais estratégico as minhas postagens, assim, né? Eu ainda posto tudo que eu quero, mas quando eu vou falar de empresa, eu tô falando de empresa. Eu tô sendo uma persona institucional da minha empresa, eu tô ali vendendo, porque isso é uma coisa quando você tem uma empresa, né? Você acaba virando ali um cartão de visitas da tua empresa, né? Então, as pessoas chegam até você, elas não querem que seja Letícia, pessoa física, elas querem receber o melhor tratamento, elas querem receber, enfim, tudo que um cliente merece receber. E isso acabou acontecendo de forma meio estratégica, sem querer, e rolou. Misturado com orgânico também. Exato, exatamente. Eu tava olhando lá, né? Porque é aquilo. Quando você vai entrevistar alguém, você precisa devorar essa pessoa, né? Assim, no termo popular. E eu tava vendo que eles estavam interagindo entre eles nos comentários, perguntando sobre o filme. Também teve muito disso desse acolhimento, porque apesar de ter sido... A gente sabe que é um patrocínio, um vídeo patrocinado, mas o acolhimento que você deu ali com as informações muito precisas, isso também gerou uma conexão muito grande com as pessoas. Eu acho que quem trabalha com marketing precisa ter essa inteligência, precisa furar a bolha, porque não é só... Porque marketing, as pessoas acham que é só aquela coisa bonita, né? Pensa-se muito pouco,
A gente vê isso, eu acho que você entende isso, que você está dentro do mercado. Eu, como comunicador, estou ali estudando, pesquisando, pensa-se muito pouco. A gente quer retorno muito rápido, mas não faz uma conversão inteligente. Não traz para o mercado uma coisa nova, entende? E também quando eu fui olhar o seu anúncio, que eu mandei até para minha colunista do site, ela foi e falou assim, nunca vi isso. E quando a gente vai estudar um convidado, quando a gente vai analisar aquele convidado, o mais gostoso é você nunca ter visto aquilo. É desafiador. É muito desafiador, acredito que para você tenha sido muito desafiador. Mas eu também queria entender como surge essa ideia. Como você desenha isso? Como você define o fato de... Porque eu acredito que você olha os concorrentes. Isso faz parte de um negócio. Sim. Não é uma cópia, mas faz parte estudar o seu concorrente. Mas como que você faz essa ideia vir para fora? Quando você vai gravar algo completamente estratégico. Legal, essa pergunta é difícil, porque eu nunca parei pra pensar como é que chegava isso, né? Como é que isso chega pra fora. Então, legal, eu acho que eu tive como eu já tive uma trajetória dentro de marketing, eu trabalhei com algumas startups antes, né? Eu dentro do time delas. E é uma coisa muito rápida, assim, ambiente muito dinâmico. O que você não fez, minha querida? Brincando. Mas eu trabalhei assim antes, trabalhei em algumas startups, trabalhei em empresa mais tradicional também. E eu via que era sempre assim, era uma coisa muito dinâmica, assim, do tipo, preciso de uma ideia pra amanhã. Eu tenho uma coisa em mim, assim, que é uma coisa muito positiva, que eu sempre fui muito criativa desde criança. Então, eu era criança que pintava, desenhava, que queria fazer mágica, que queria fazer balé. Eu sempre fui ligada com coisa artística. Então, eu acho que eu fui me desenvolvendo nesse traço. A minha sócia, por outro lado, ela é bem racional. Então, ela tem muito essa pegada de administração e ela me ajuda muito com essa parte estratégica, de dados, de, vamos analisar por esse lado? Vamos ter uma visão mais analítica aqui? Então, eu acho que a gente casou muito, assim, nesse sentido, assim. Ela vem muito com essa parte analítica e eu venho muito com a parte criativa. Quando a gente junta esses dois perfis de pessoa, aliás, se você que tá assistindo, você for uma pessoa que tem isso dentro de você é perfeita, assim, você é ótimo. Presta atenção. Eu não sou a pessoa eu tenho muito mais o traço criativo do que analítico. Então, a gente casou muito, assim, nesse sentido. E eu acho que quando a gente tem uma ideia, eu falo isso, né? Que ideia, você levantou a mão, você pega uma. Tem muita gente com ideia a todo momento, assim, as pessoas têm muitas ideias. Mas execução é a parte mais difícil. Então, a gente tem uma ideia, a gente tenta transformar ela num processo. Eu tenho uma ideia de fazer um TikTok, beleza. E como é que vai ser esse TikTok? Qual é o roteiro? Que caminho que vai seguir? Qual é o tom de linguagem que você vai fazer? Pra quem você tá fazendo? Então, a gente vai seguindo isso e vai levando uma ideia para um lado mais analítico, pra gente poder saber exatamente o que vai fazer na hora de ligar a câmera. Pra não ter isso do tipo, o que eu vou falar? Com o que eu tô falando? A termo popular, o roteiro. Isso, exato, pra você ter noção de onde você tá indo. E a gente faz isso com os nossos clientes também, né? Então, a gente tem uma etapa inicial quando chega um projeto pra gente, que é a nossa etapa de estratégia. Na etapa de estratégia, eu vou desmembrar aquele filme. Eu vou entender tudo, vou entender qual é o nome do gato do produtor executivo desse filme. Eu preciso entender tudo do filme pra eu poder montar a melhor estratégia possível. E com essa estratégia, eu vou estar tão munida de dados, eu vou ter tantas informações sobre o que eu tô falando, porque eu vou ter muita propriedade pra poder executar aquela ação. Então, na Matraca, a gente faz a mesma coisa. Se a gente teve uma ideia de fazer, agora, por exemplo, a gente tá precisando adentrar mais no mercado do cinema, mas converter as pessoas que acham que arte tem que ser feita só pela arte. Sim. Porque a gente acha que arte é arte, mas também tem um viés de produto que movimenta o mercado inteiro. Exato. Então, agora a gente tá nessa missão de educar essas pessoas nesse sentido. Já tem um objetivo, eu preciso educar essas pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que acham que arte é só pela arte. Como eu vou fazer isso? Eu vou entrar em faculdade, que é o público que tá logo... as pessoas que estão se formando são público, mas também são as pessoas que vão produzir filmes nas próximas gerações. Então, eu vou pegar lá da base já, né? Das pessoas que estão se formando agora. Vou entrar em faculdade e vou explicar o que a Matraca faz para eles entenderem por que é importante movimentar esse mercado. Porque a geração de agora já não tá entendendo tanto. Vai ser mais difícil converter essa ideia. Então, a gente, entendeu? A gente vai pegando um pouco ali dessa análise e vai entendendo com quem a gente tá falando. E com isso, a gente chega na ideia final, que é o nosso ponto inicial e nosso ponto final, que é como a gente vai trazer isso pra pessoa, né? Como é que a gente vai trazer isso pro público que tá assistindo. Então, eu acho que é mais ou menos assim o processo criativo, né? Porque não adianta você ter só uma ideia, você precisa saber como executá-la e com quem você tá falando.
Exato. Eu sempre falo aqui no programa, as pessoas que eu trago, eu sempre falo pra minha audiência, estuda as pessoas que eu trago aqui, porque eu vejo muita gente que comenta lá no programa, comenta nas minhas redes sociais, caramba, eu nunca tinha olhado pra isso, eu nunca tinha pensado isso. E a galera da minha faculdade, eles estão muito atentos ao programa, porque eu sempre trago, eu gosto muito desse tema empreendedorismo e negócio, porque como eu tô em formação, eu aprendo com você, eu aprendo com o meu convidado, e essa régua que a gente faz de pesquisar o outro, entender o outro, ir pra dentro do campo, sabe? Quando você vai destrinchando, foi o que você falou, quando você pega um filme, você destrincha ele o máximo que você puder. É exatamente o que eu falo isso pra minha audiência, quando você tem um tema em comum que eu trago aqui no programa. Isso que você falou sobre o filme ficou muito na minha cabeça, porque foi o que eu fiz com você, dentro da Matraca. Eu fiquei estudando, eu fiquei olhando seus vídeos, vi como você fala, vi como você se posiciona. Eu vi que um vídeo aqui é muito linkado ao vídeo ali da frente. Você tem essa... Você abraça esse cenário e consegue trazer isso muito limpo. Eu acho que é um diferencial. É um diferencial. Você transmitir a sua mensagem dentro de um negócio com clareza, objetividade e fazendo com que o público se conecte àquilo que você está falando. Isso é de uma inteligência tamanha. Então é sobre isso que a gente fala quando você pensa sobre marketing. E uma coisa que eu queria muito te perguntar desde o início é o seguinte, quando você entra dentro desse campo, como que você faz essa... Como que você destrincha o projeto que chega pra você e como você, porque eu acredito que tem esse critério também dentro de um negócio, acredito que não seja todos os projetos que você queira fazer, porque tem esse critério, mas como que você tem o feeling de, caramba, esse daqui eu quero, esse daqui eu não quero. A sua empresa ela é muito pautada em vou fazer por grana ou vou fazer porque de fato você acha que vale a pena? Se essa pergunta não for invasiva pra você. Não, de forma alguma. Eu acho que, ainda mais falando sobre marketing, muita coisa está relacionada a dinheiro. Acontece que a gente está dentro do mercado de cinema, que tem uma pegada muito artística. Então, claro que a gente nega projetos e a gente aprova outros. A gente sempre tem isso de, no começo, logo quando chega um projeto, a gente querer ver um corte do filme, se já tem alguma coisa, se já tá no corte final, se tem o roteiro, o argumento, porque isso é um processo natural dentro desse mercado, né? Uma distribuidora não vai distribuir um filme que ela não acredita, porque tá relacionado ao lucro que ela vai ter no final do mês. Então, a gente segue muito esse mesmo caminho, assim, em relação à estratégia de marketing. Tem uma frase que eu sempre falo, desde quando eu trabalhava no mercado tradicional, que é: marketing não vende produto ruim. Então, se você faz um produto que as pessoas não estão interessadas em comprar, não tem marketing que faça com que as pessoas queiram comprar, porque elas não têm essa necessidade. Exato. Então, tem muito isso, e eu trago muito essa lógica pra dentro do mercado de cinema também. Claro que no mercado de cinema, a gente tá envolvendo ali, a gente tá se relacionando com produtores que têm um apelo bem artístico. Então, tem filmes que não é pra todo mundo, tem filmes que é pra um nicho muito específico. Tem filmes que são mais religiosos, por exemplo, que, putz, se uma pessoa não tem essa pegada de cristão, por exemplo, que é um filme... Agora tá acontecendo muito isso. A pessoa não vai assistir, não tem como você atingir todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente vai muito nessa lógica de nicho dentro da Matraca, né? A gente nega projetos, a gente aceita outros baseado nessa mesma lógica de distribuição pra entender qual caminho esse filme faz sentido perseguir. Mas quando a gente tá falando sobre... você até perguntou, né? Sobre esse feeling que a gente tem ali quando um produto chega, um filme, né? No caso, chega. A gente bate o olho, a gente meio que entende qual caminho tá perseguindo. Eu tenho isso forte em mim porque eu já tinha participado de set de filmagem. Sim. Então, às vezes, eu bato o olho num vídeo, né? Um corte de um filme que chegou, e eu meio que já entendo se aquele filme tem orçamento, se não teve, qual câmera que tá sendo usada quando ele tá gravando. Então, quando chega o vídeo pra mim, assim, eu meio que já entendo se foi... putz, essa câmera aqui foi mais cara, então eu acho que esse filme tem orçamento pra poder fazer. Sim, a gente tem um pouco dessa visão, assim, né? A Carol, ela é mais pra parte administrativa. Então, chegou o filme, ela entende essa parte de marketing de... Tem público pra esse filme? Os últimos dados que trouxeram é que o gênero de drama tá super em alta. Então, beleza. Parece que pra esse curta-metragem de drama tá rolando. Acho que funciona. Eu vou mais, né, ali na pegada de ver o curta e falar, putz... Eu acho que essa montagem não tá funcionando pra esse filme. Claro que se os produtores me dessem liberdade, eu daria pitaco na produção. Mas a gente respeita muito a escolha artística do produtor. Claro. Então, a gente tem essa visão, assim. Esse mais ou menos é o nosso feeling, né? Assim que ele é construído. Tanto na parte de entender se tem público pra esse produto,
quanto na parte de entender se o produto que foi realizado, se o filme que foi feito, tem a qualidade pro objetivo que o produtor tem. Porque não Nossa! adianta, né, a pessoa querer passar em Cannes e não ter a qualidade esperada pelo júri. Então, a gente também tem essa sinceridade na hora de chegar a um filme, de poder alinhar as expectativas com o produtor. Então você tá me dizendo que, em outras palavras, claro, então você tá me dizendo que só roteiro bom não faz um filme ser competente pra chegar a tal lugar. Não. Seria Só se for uma isso? competição de roteiro. Se for uma competição de roteiro, com certeza. Mas se você tem um roteiro muito bom, mas na hora da execução do filme, de gravar o filme, não foi bem feito, o que vale pro júri desses festivais grandes é o produto final. Nossa, eu não sabia disso. O filme chega Sim. pra vocês antes do público, né? Isso, Vocês exato. precisam estudar, analisar. Nossa, que gigante! Tá vendo Sim, como, é um como é trabalhão. importante que existe uma outra faceta do marketing que a gente não conhece? Porque, de fato, eu não sabia, me surpreendi. E olha que eu tô inserido dentro da comunicação, Uhum. mas eu tô muito impressionado com a audácia que é fazer esse trabalho girar. Até mesmo porque você é humana, né? Você tem as suas emoções. Às vezes eu acredito que a gente vai se identificar com uma parte do roteiro, mas ele não é tão bom a ponto de você aprovar esse projeto. E isso que você trouxe pra gente como expertise de mercado, que você faz, a sua equipe faz, eu acredito que isso posiciona e valoriza muito mais o seu trabalho a aceitar todos os projetos que chegam pra vocês. Sim, sim. Até porque a gente teria um desalinhamento de expectativa muito grande com os produtores, né? Putz, vocês aceitaram meu trabalho, tentaram vender e não rolou? Ah, não rolou. Então, a gente não aceita qualquer trabalho, né? Porque senão nem vai fazer sentido com o resultado final. Se a gente não conseguir atingir os objetivos do nosso cliente, a gente falhou como empresa. Então, a gente tem muito esse momento inicial de entender se esse projeto a gente vai aceitar, se não, se tá fazendo sentido. A gente vai muito nesse, né? Muito além da nossa emoção como humano, mas, tipo, entendendo se aquilo Entendi. faz sentido pro negócio. E você tirar essas camadas, né, que faz como humano e negócio, acredito que seja muito difícil Sim. dentro disso. Porque quando a gente chega com um projeto para apresentar uma empresa, a gente sonha, deseja que seja aprovado. Uhum. Isso daí em qualquer lugar. E você receber um não dentro de um negócio que você está apresentando, acredito que seja muito difícil. Como é que você passa para o seu cliente que aquela proposta que aquele projeto não foi aprovado pela sua equipe? A gente tem muita essa sinceridade de falar, né? A gente usa palavras como... a gente não quer desalinhar as expectativas, então, pra já alinhar as expectativas, esse projeto para esse festival tá com uma qualidade aquém, tá com um nível de qualidade aquém do esperado pelo júri. Então, a gente tem muito essa preocupação no tratamento de palavras, até para não gerar um sentimento negativo, né? Bacana. Porque não é em relação a gente como empresa, mas é em relação ao produtor. Porque não adianta, a gente poderia aceitar vários projetos que querem pagar a gente, e a gente poderia falar, beleza, a gente faz só pelo dinheiro. Mas não é a nossa vontade, assim, como empresa, né? A gente não quer só ganhar dinheiro, a gente quer potencializar o mercado do cinema brasileiro. E a gente não consegue potencializar se a gente não tiver esse crivo, né? Essa parte crítica da empresa, que é muito importante no começo, para saber o que faz sentido a gente passar e o que faz sentido não passar, né? Para poder alinhar as expectativas da melhor forma, né? Exato. Eu queria agora te fazer duas perguntas, mas é basicamente uma atrelada à outra. Não me leva a mal, mas eu queria te fazer uma pergunta, a seguinte. Letícia, como é empreender mulher e como é ser uma mulher dona de um negócio que é a matraca? Quais são os desafios entre você empreender dentro desses dois campos, como mulher e dentro gerindo esse negócio tão grande? Quais são os desafios? Legal. Enquanto mulher, assim, eu acho que existe um desafio muito claro que, enfim, acho que vai acontecer em qualquer lugar, que é isso das pessoas te descredibilizarem, assim, enquanto você tá falando, de você ser interrompida, enfim, problemas, assim, que acontecem no dia a dia. Então, não recebi a resposta ideal, mas será que eu só não recebi porque eu não me dei bem ou porque eu era uma mulher falando com um cara que era mais velho que eu? Então, eu acho que esse tipo de coisa acontece, acho que é um desafio grande, assim, porque eu não tenho tantos contatos dentro do mercado de cinema ainda, eu tenho alguns, mas eu sei que tem pessoas, que tem homens brancos que estão saindo da faculdade que já estão com muito mais contato do que eu. Simplesmente porque conseguiram ir entrando nesse mercado que é mais receptivo para homens. Competitivo também. Com certeza.
e que pra mim vai ser mais difícil. Então eu meio que já tenho essa noção. Quando eu fundei a Matraca, eu já tava numa posição de tomadora de decisão em outras empresas, então eu já tinha alguns desafios dentro dessas empresas, principalmente em reunião, em momento de fala, de ser levada a sério, com ideias. Então eu já passava um pouco sobre essa jornada. Eu acho que ela vai continuar o resto da minha vida, infelizmente, porque não tá parecendo que tá mudando tanto essa realidade, mas enquanto mulher eu acho que essas são as dificuldades, assim, você Sim. gerir um negócio, ser vista como diretora. Tem uma coisa na Matraca que a gente não fala assim, eu não falo que eu sou CEO, eu sou. Mas eu não falo, eu sou o CEO da Matraca, porque eu acho que esse é um cargo que ele ficou vazio com o tempo. Acho que as pessoas não levam a sério eu enquanto mulher, falar que sou COO, porque é um nome em inglês. Sim. Então eu falo que eu sou diretora de operações, que é um nome em português, tem o cargo de direção, eu acho que traz um pouco isso de liderança, mas é muito sobre a forma como eu me posiciono. Então, isso é uma coisa chata, mas que vai me acompanhar a vida toda. Eu tenho que pensar exatamente em tudo que eu vou fazer. A roupa que eu vou usar, a forma como eu vou me portar, as palavras que eu vou falar. Eu tenho que estudar muito mais do que um homem, porque eu não posso falar termos errados, assim, em reunião. Eu não posso ser vista como menor. Eu não gosto de falar a minha idade, eu falo aqui. Mas me eu não perdoa. gosto. Não, imagina. Não tem problema, não tem problema. Mas eu digo assim, em contexto de empresa mesmo, isso é uma coisa que a gente não fala. A gente não fala a minha idade nem a da Carol, porque é uma coisa que as pessoas já vão olhar e falar assim, putz, o que elas têm de idade eu tenho de trabalho. Eu tenho que se validar o tempo todo, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa difícil, que é muito atrelada à sua segunda pergunta, né? Em gerir essa empresa. Eu acho que as grandes dificuldades que a gente tem tá muito relacionada à síndrome da impostora, assim. Então, a gente tem muito isso de, putz, será que a gente tá indo pelo caminho certo? Acho que sim. Putz, mas em 3 meses de empresa a gente fez 5 dígitos de faturamento. Então, a gente tem que tá indo certo, né? Não tem nada falando que a gente tá indo errado. Tá tudo falando que a gente tá indo certo. Mas a gente fica com esse sentimento de, putz, será que não? Será que sim? Porque, sei lá, se você é um homem branco, você nasceu com o chip da aprovação, né? Você já tá ali Sim, tudo, tipo, putz, sim. tô fazendo certo, tô indo no caminho certo. A gente tem toda hora que ficar se perguntando se a gente tá indo pelo caminho certo, então é uma coisa que a gente tem aqui dentro. A Matraca não é uma empresa tão grande até o momento, né? A gente foi acelerada e a gente nasceu já há algum tempo. A gente já tava rodando com alguns outros clientes que não eram de cinema, então agora dentro do mercado de cinema a gente tem menos tempo de empresa. Mas ainda assim a gente conseguiu feitos muito inacreditáveis em pouco tempo. Total. Então tem uma necessidade de validação a todo momento, que é uma coisa muito única, assim, né? Uma coisa nossa mesmo, né? De ter que ficar se apoiando e falando, meu, a gente tá indo no lugar certo. Sim. A gente tá conseguindo resultados muito legais. E, enfim, é muito legal ter uma empresa, é muito divertido, mas toda essa parte difícil, da vontade de desistir a todo momento, isso é uma coisa que vai acompanhar a gente por muito tempo. Sim, eu vejo que você é muito criteriosa dentro do seu negócio, eu vejo que você conhece o seu negócio milimetricamente, e isso é muito raro, porque mesmo as pessoas têm um negócio, mas quando você vai fazer uma pergunta, alguma coisa sobre dados, sobre alguma informação, as pessoas têm essa dificuldade, precisa que o sócio responde, ou tem que pesquisar, e eu vejo que você tem muita clareza, é muito redondo dentro do seu negócio. Então, isso é muito bonito de ver. Para além disso, do que você me respondeu, uma curiosidade minha também, é o seguinte, como que você faz a escolha do profissional para trabalhar com você? Ah, legal. Isso é bem legal, assim, porque eu e a Carol, a gente veio de uma formação muito próxima, né? A gente se conhece desde criança, assim. Então, essa empresa veio desde a nossa infância. O nome vem também porque era o nosso apelido quando a gente era menor. A gente fala muito, né? A gente é de comunicação. E tanto eu quanto a Carol, a gente veio de uma formação de técnicas de administração que era muito robusta, assim. A gente teve um ensino médio, um ensino fundamental muito diferente de outras crianças aqui. A gente era bolsista numa escola que era mais filantrópica. Então, a gente teve um estudo desde os nossos 11 anos de idade até os nossos 17 anos muito voltado para negócios. E isso fez com que a gente tivesse uma maturidade de negócio muito cedo. Então, com 17 anos, eu sabia 1 milhão de termos de negócios, assim. A gente já tinha feito projeto para empresa grande, sabe? Projeto de rebranding de marca, de investidor anjo. A gente teve uma formação muito legal. E eu falei, cara, eu não vou jogar isso no lixo, né? Eu fiz jornalismo, mas desde quando eu comecei a fazer jornalismo, eu falei assim, eu quero ter um lado de administração, porque eu tive essa formação antes e é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou pra esse caminho também, né? Sempre que eu peguei muito isso de ser jornalista, acho que talvez isso tenha relação com a minha comunicação hoje. Mas eu falei, cara, eu preciso usar isso aqui de administração que eu aprendi, porque, putz, é uma chance em 1 milhão você ter esse tipo de ensino desde cedo. Essa percepção também sobre isso.
Então, quando a gente começou a fazer essas contratações de profissionais, a gente teve um critério, né, uma barra muito alta. Porque a gente falava, cara, a gente, não importa a idade que tem o profissional que a gente vai contratar, a gente tem meninas que trabalharam com a gente que tem 20 anos, assim, então elas são bem jovenzinhas, né, elas estão na faculdade ainda. Pra gente não importa a idade, não importa de onde você é, porque a nossa empresa, a maior parte dela é remota. Então, a gente não tem esse tipo de critério. Mas um critério que a gente tem, que é uma barra muito alta, é, beleza, como você trabalha? Tipo assim, você é uma pessoa que vai ser difícil de trabalhar? Porque a gente não consegue lidar com esse tipo de gente. Tem que ser uma pessoa muito dinâmica, muito desenrolada. A gente usa a palavra, né? Ai, fulano é desenrolado. Então, a gente procura pessoas que são desenroladas, né? E aí, não importa se a pessoa é jovem, se ela é mais velha, se ela é mais velha que eu, tem a mesma idade, pra gente não faz a menor diferença. Mas a gente gosta de pessoas que são desenroladas, que são dinâmicas, que são adaptáveis ao sistema, assim, porque como é uma empresa pequena, as coisas mudam a todo momento. A gente tem muitas reuniões, né, pra poder alinhar as coisas, então a gente procura pessoas que são muito comprometidas, assim, pessoas que estão muito ligadas com o negócio e acreditam muito no que a gente tá fazendo. E aí é muito legal, porque com a viralização, assim, desses conteúdos, eu fui recebendo algumas pessoas que queriam trabalhar com a gente, né, mandando assim, eu faço design, você quer que eu faça algum tipo de coisa pra vocês, né, algum projeto pra vocês, a gente pode conversar e tal. E eu valorizo muito isso, que a pessoa venha até mim, que venha falar, oferecer o trabalho dela. Agora, por exemplo, tem uma pessoa que tá procurando um estágio, né, na empresa. A gente não tá com vaga aberta, mas achei muito legal e falei, putz, me manda teu currículo, porque assim que a gente tiver uma vaga, essa pessoa já tá muito na frente das outras, né? Porque ela mostrou que ela acredita tanto no negócio que mesmo sem vaga aberta, ela quis participar. Então, a gente leva isso muito a sério, assim, ainda mais essa barra alta, né, na escolha. Muito legal, muito legal. Quer trabalhar com a Letícia? Volte um pouquinho esse frame, tá? E vê aí. Me manda. Entendeu? Você precisa ser uma pessoa desenrolada. Sim. Entendeu? Porque faz parte do negócio. E sem contar também que a flexibilidade hoje dentro de um negócio, ele te coloca muito à frente, porque a gente não fala mais de um negócio pacato como era até nos anos 90, né? As coisas foram mudando, você precisa se atualizar. E também a forma de negócio hoje em dia, a gente vê que tem pessoas fazendo negócio hoje, literalmente cada um na ponta de um canto. Uhum. E se você não tem essa flexibilidade, essa... Como que eu posso dizer? Se você não tem essa... Meu Deus, fugiu a palavra. Enfim, se você não tem essa elasticidade para você conseguir fazer com que o trabalho inteiro gire e fique redondo para todo mundo, porque eu acredito que não é só você e sua sócia, é uma equipe que todos precisam falar a mesma língua. Então, fica aqui a dica, quer trabalhar com a Letícia, volte um pouquinho aqui, entenda mais um pouco. Letícia, onde a gente consegue assistir esse filme? O filme agora... Gente, o filme tá em rota de festivais. Então, por enquanto, ele não tá disponível pro público, porque ele tá rolando em alguns festivais e existe isso de exclusividade de festivais pra poder passar. Então, por enquanto, ele não tá disponível, mas assim que tiver, a gente vai postar no Instagram da Matraca. E daí lá a gente dá todas as informações sobre de onde dá pra assistir. Se tiver rolando em algum festival aqui no Brasil também, em algum estado, a gente posta por lá, porque aí todo mundo merece assistir esse filme, é muito legal. Outra coisa, onde que a gente acha a Matraca? Como que a gente encontra vocês? No Instagram, a gente tá com @matracamkt, então vocês conseguem entrar lá, acompanhar todos os nossos conteúdos. A gente também tá no LinkedIn como Matraca Marketing, e aí vocês conseguem acessar alguns dos nossos conteúdos lá também. A gente tem o nosso site, que é www.matracamkt.com, e dentro do nosso Instagram tem lá nossas outras redes, que é, por exemplo, o nosso WhatsApp, que aí dá pra você entrar em contato, solicitar um orçamento, e o nosso e-mail, que aí vocês podem entrar em contato, né, com a gente, que é contato@matracamkt.com. Deixa só eu tirar uma curiosidade minha agora, fora do comunicador aqui. Com certeza. Temos algum spoiler de um trabalho vindo por aí? Tem alguma coisa acontecendo? Sim, uma coisa que se você legal. falar só, você vai falar assim, pelo amor de Deus, por que você falou sobre isso? A gente tá com um projeto agora de um curta-metragem de drama, que foi gravado em Dubai. E os produtores são brasileiros, então é bem legal, assim, porque ele foi gravado em Dubai, mas a galera é tudo brasileira. E a gente tá agora nesse processo de distribuição. Ele tá passando por alguns festivais, né? Então tá agora nesse processo de inscrição em festivais. Mas a gente vai começar a fazer a estratégia de distribuição, né, desse filme. Então, pelos próximos 8, 9 meses, acho, no ano que vem, a gente vai estar trabalhando com esse curta. Então, vai ter muito conteúdo na nossa rede, assim, a gente tá bem animada. Então, já fica já ligado, né? Já estão fazendo algum trabalho, assim, em outra língua ou só Brasil? Por enquanto, só no Brasil. A gente tem muito foco no mercado cinematográfico brasileiro, então, por enquanto, a gente nem pensou em expandir para outras línguas. Entendi. Mas a gente faz com que os nossos clientes, né, os nossos produtos, nossos filmes, vão para outros países, que é o nosso objetivo. Excelente. Outra coisa, a gente já consegue ver algum filme
já de trabalho de vocês? Alguma coisa assim? Já tem disponível? Que tem acesso, né, do público? Uhum. A gente tem o Te Amo Se Cuida, que foi um curta-metragem que a gente também fez essa estratégia de marketing. Eu posso disponibilizar o link pra você colocar na descrição do episódio. Acho que funciona bem. E agora ele já terminou todo esse processo de festival, então acho que é legal porque vocês conseguem assistir. É um curta-metragem lindo, em formato de fashion film, então é bem bonito. Foi gravado ali na República, em película, que gente, película é aquilo de cinema mesmo, de ficar rodando filme. Então não é uma câmera digital normal, é um processo lento e caro, mas o resultado é muito impressionante e eu acho legal as pessoas assistirem. Você manda o link pra mim que eu coloco pra gente, assim, inclusive eu quero assistir também, já preparem a pipoca, tá? A gente tem bastante coisa aí pra poder acompanhar da Letícia, da Matraca. Letícia, muito obrigado por você ter vindo. Ficaria aqui horas aprendendo com você. Tô pensando em mandar um currículo. Com certeza. Eu acho muito importante, sem sombra de dúvidas, o que você trouxe de conhecimento, de barganha, inclusive pra mim, que tô inserido dentro desse contexto de comunicação, aprender nunca vai ser demais. A gente precisa valorizar o cinema brasileiro. Com certeza. A gente precisa dar valor às pessoas que estão chegando, aos produtores que estão chegando. A gente tem muita... Já é nosso querer ver só aquilo que tá no topo. Tem filmes brasileiros aí super renomados. Enfim, mas a gente também precisa dar voz à galera que tá chegando. A Letícia é porta-voz desse pessoal. Gente, não vai mandar 1 milhão de projetos pra Letícia, não, pelo amor de Deus. Eu vou adorar ver. Ela vai adorar ver, muito criteriosa. Achei você, assim, muito sensata, enquanto empreendedora, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto comunicadora. Parabéns pelo seu serviço. Muito obrigado mais uma vez. Queria muito deixar um convite aqui para que você voltasse com a sua sócia. Com certeza, a gente vai amar. Eu seria muito feliz poder... Porque aqui eu conheci o seu lado, como você pensa, a estratégia que você desenvolve, como você desenha o seu negócio. Mas eu também queria entender a outra parte, como funciona. Com certeza. Então, estendo aqui meu convite. A casa é de vocês, podem vir quando quiser. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada. Manda o link pra mim, tá? Gente, é isso. Mais uma sexta-feira aqui com essa grande empresária, com essa mulher que... Não vou falar a idade dela agora. Mas assim, entende como é importante você oportunizar, como você precisa ouvir, conforme você precisa se atentar ao que está acontecendo no mercado. Letícia, é isso. Letícia, você pode também deixar a sua rede social pessoal, porque também eu vi que ali tem uma parada legal. Com certeza, gente. No TikTok é Letícia Cibes. Cibes se escreve C-Y-B-I-S. E no Instagram é @LeCibes, com o mesmo sobrenome. Perfeito. Letícia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, estendo o convite para você e sua sócia, tá bom? Gente, por hoje é só. O programa se encerra por aqui. A gente literalmente fez um programa assim de estudo. Isso daqui vai para as faculdades, eu tenho certeza que lá na frente vai para a faculdade. A gente vai ver Letícia muito grande, já é. Só que a gente não a Letícia é grande com a empresa, mas a gente não conhecia a Letícia, agora a gente está conhecendo. É uma oportunidade de você ir lá, estudar o negócio. Se você tem interesse nisso, aqui é o lugar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Curta a Letícia, vai estudar a Letícia, faz que nem eu. Anota a Letícia, faz tudo. Gente, um grande abraço, boa sexta-feira, bom final de semana para vocês.